Certo, pessoal, nós vamos agora para a Psicologia das Relações Humanas e do Trabalho, nosso sexto vídeo. Também é outro vídeo curto, certo? E aí a gente entende que o quê? Que o ser humano, a partir de mais ou menos de 1930, ele começou a fazer uma observação entre o ambiente de trabalho, pode acompanhar aqui no slide, e a mudança dos parâmetros frente ao comportamento dos funcionários. E aí, essa observação, né, do ambiente de trabalho e as mudanças dos parâmetros, né, frente aos comportamentos dos funcionários, levaram a três conclusões, que foram as seguintes. As relações sociais construídas dentro do ambiente de trabalho têm maior influência que as estruturas organizacionais. Essa foi a primeira conclusão. A segunda conclusão foi: é necessário estabelecer uma relação de troca, duas vias, entre colaboradores e gestores. E a terceira conclusão, né, foi que deve haver a presença de um líder, sempre tem que ter um líder, para garantir a ordem e que todos estejam caminhando para atingir a mesma meta e o mesmo objetivo. E aí, com isso, o RH, os recursos humanos, onde o foco é justamente manejar as relações interpessoais com foco em otimizar os processos. E aí, as relações humanas no trabalho é um dos principais fatores para melhorar o clima, né? Influenciar o clima organizacional. E as relações humanas do trabalho, ela pode influenciar tanto positivamente como negativamente os processos dentro da empresa. Isso vai depender muito da relação, né, humanos dentro do trabalho. Quanto melhor for o relacionamento interpessoal dentro do trabalho, né, melhor será, né, os processos, vai influenciar indiretamente nesses processos. E aí, sentimentos bons e ruins têm influências diferentes dentro desse processo do trabalho, certo? Qual é o objetivo final? O lucro da empresa, com certeza. Então, vamos falar um pouco sobre boas práticas de relação no trabalho. Isso aqui é importante para todos os indivíduos, não só nós, né, profissionais, para todos os indivíduos. Ter empatia pelo próximo, tratando-o sempre com respeito e dignidade. Respeitar o local de fala do outro. A empresa não é local para indelicadeza e ironia. Reconhecer até onde se deve ir para resolver os problemas e procurar auxílio de superiores ou do departamento de RH. Entender que o colega de trabalho não é necessariamente a sua competição, né? Não é necessariamente alguém que está competindo com você. Isso é importante, a gente sempre menciona isso aqui, que às vezes quando a gente está no mercado de trabalho, acha que o nosso colega que tem a mesma profissão que a gente é o nosso inimigo a combater. Não, ele é um aliado. A gente pode trocar informações, trocar conhecimento e crescer junto, né? Cada vez mais. Sempre bom aplicar essas boas práticas, né? Se faz necessário uma vez em uma empresa que o número de funcionários tem que trabalhar em equipe. Então, sempre que tiver inúmeros funcionários, vai ter que trabalhar em equipe. Principalmente quando a gente vai mencionar os dois ramos de vocês, que é a segurança no trabalho e a enfermagem, né? Que vocês estão técnicos de enfermagem. Trabalho de equipe é imprescindível. Não existe um trabalho correto se não tiver o trabalho em equipe. Trabalhar em equipe, sem ele não funciona. Manter uma boa relação é importante, pois inúmeras situações colocam o trabalhador dependendo de outros, como no caso de elevadores de obra, só citando algumas situações. É a boa interação entre os funcionários e certamente algo fundamental para evitar acidentes no trabalho. E aí a gente está aqui. Aqui mencionou o técnico de trabalho, segurança do trabalho, e o técnico de enfermagem. Como ele vai funcionar, né? Se trabalha sozinho, não existe. O técnico de enfermagem, ele tem que trabalhar com uma equipe multiprofissional. Se ele achar que os outros profissionais são inimigos, são alvos a combater, não vai conseguir alcançar o objetivo, seja ele remediar, tratar ou curar, né, o paciente. Um bom clima empresarial permite trocas de conhecimento, foi o que eu mencionei no slide anterior, né? Tem que ter a troca de conhecimento. E também uma maior agilidade na hora de desenvolver as tarefas diárias. Lembrando que desenvolver com agilidade não é fazer mal feito, certo? O trabalho cria um bom ambiente, né,
o trabalho cria um bom ambiente nesse local, e aí vem antes mesmo da contratação do pessoal, certo? Então, o RH, ele vem antes da contratação, já começa a avaliar de antes. E aí traz a psicologia nas relações humanas, que traz o departamento de RH para conseguir trazer essa boa estrutura organizacional no trabalho. E aí a gente vai tratar da psicologia e segurança no trabalho dentro de uma empresa, certo? Não precisa ser um perito de segurança no trabalho ou um psicólogo ocupacional para afirmar que fatores podem desencadear, né, ou gerar, né, negligências, ou ser negligenciado pelos gestores. Quando falamos de conhecimentos da psicologia, estamos falando diretamente da ciência que oferece base para ações de segurança no trabalho. Existe toda uma dinâmica biopsicossocial que deve ser levada em consideração. Então, a gente está falando aqui de segurança no trabalho, não é algo só para o técnico de segurança do trabalho. Vocês não podem pensar assim, isso aqui é só o técnico. Não, segurança no trabalho tem que ser feito por todo profissional que está naquele trabalho, que está trabalhando. Então, por isso que é bom vocês mencionaram, por isso que é importante essa matéria integrada, essa disciplina integrada dos dois cursos, vocês verem que uma coisa está relacionada com a outra. Um profissional, ele está embutido dentro do ambiente do outro, ele não vai assumir a função do outro, mas ele tem que saber atuar ali de acordo com o que ele pode fazer, o que compete a ele, mas também com segurança e com ordem. E aí, quais são os benefícios da psicologia para a segurança no trabalho, né? Como um todo, isso traz inúmeros benefícios. Podemos detectar rapidamente problemas de segurança no trabalho, podemos ter intervenções bem pensadas, proporcionando um maior bem-estar. Nós temos a maior conscientização dos colaboradores, maior grau de felicidade entre os funcionários, maior engajamento com as empresas, reduz os gastos com afastamentos e proventos médicos e menor rotatividade de pessoal. O que é rotatividade de pessoal? É troca de funcionários. Sai um funcionário, foi demitido, pediu para sair e entra outro. Aí aquele passa 1 mês, 2 meses, sai. Entra outro, 2, 3 meses, sai. Isso aqui é péssimo no ambiente de trabalho. E aí a gente evita isso quando a gente tem, né, os benefícios da psicologia dentro da segurança no trabalho. Não é somente interessante também utilizar técnicas muito bem pensadas para implementar e avaliar medidas de segurança. Então, isso aqui é um papel importante, harmonizar o ambiente. Olha essa imagem aqui embaixo, não é parar de trabalhar, mas ter um momento de confraternização, de calma, de você pensar que está num lugar bem, se sentir em casa no seu trabalho, se sentir confortável. E quando a gente pensa aqui nos nossos pacientes, nos nossos indivíduos que a gente vai atender, é importante a gente conseguir transmitir a paz para aquele indivíduo. Ele já vem caótico do mundo, caótico dentro de casa, de um acidente, de algo aconteceu. E aí a gente tem que tentar transmitir essa paz, essa serenidade. A gente pode ser um ponto de refúgio e não mais um ponto de caos. A psicologia se divide em segmentos específicos, certo? Essa divisão é necessária, por se tratar diretamente para diferentes âmbitos da vida humana. Uma vez que a psicologia seja uma ciência que abarca as questões humanas, esta deve estar presente em todos os contextos nos quais o homem vive em suas experiências. Então, não existe um local onde não existe a psicologia está inserida em todos os ambientes. E esses contextos é o trabalho também, né? Então, o trabalho também está dentro desses contextos, no qual a psicologia se dedica também a diversos assuntos, desde da seleção de pessoal, foi o que eu falei no início, né? O RH, antes mesmo do funcionário trabalhar, já pensa nisso, já visa isso, já usa a psicologia através disso, até o desligamento daquele funcionário. Porque se o funcionário for desligado de qualquer jeito, né, pode acarretar problemas também. Dessa forma, abarca a questão do cotidiano de trabalho, sempre visando o bem-estar e a saúde do colaborador. E aí a gente tem que sempre pensar, nós podemos ser esse colaborador, mas também podemos ter o nosso colega, um outro indivíduo que pode ser esse colaborador, que tem que estar no bem-estar. Aspectos psicológicos ligados a acidente de trabalho. É importante mencionar isso aqui. Existem 3 fatores psicológicos internamente ligados ao passo a passo de um acidente dentro do ambiente de trabalho.
certo? A percepção de cada indivíduo tem um total diferenciamento do modo de realidade que um outro é inserido. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é percepção. A minha realidade, o que eu percebo, pode ser diferente do que a outra pessoa percebe. Uma realidade diferente dela. A imagem aqui, vocês podem acompanhar, demonstra claramente isso. Para um, ele vê o 6, é a realidade dele. Ele está errado? Não está, é a realidade dele. Para o outro, ele vê um 9. E aí, é a realidade dele, não está errado. Então, a percepção individual, a percepção de cada indivíduo da sua realidade pode sim fazer com que a gente evite acidentes, evite que o nosso paciente faça algo de acordo com a realidade dele, que ele acha que seria correto. E aí a gente tem que conseguir perceber a realidade daquele indivíduo e, se caso for necessário, a gente pode mostrar uma realidade diferente, uma realidade melhor, não desvalidando a realidade dele. Fadiga mental é um dos amigos dos acidentes do trabalho, né? Porque a fadiga mental ocasiona uma saturação nos estímulos ou mesmo pela monotonia do trabalho, resultando em respostas automáticas e não pensadas, a famosa memória muscular. E aí isso pode causar tanto problemas, né, acidentes no trabalho, como também problemas de saúde futuros. Fadiga física. Assim como aumentar a fadiga física é um grande agravante. Assim como um caminhoneiro pode dormir ao volante por cansaço, um trabalhador de obras pode estar relapso ao seu trabalho. Esse também é algo que pode muito bem desencadear um acidente no trabalho. Existem outras situações, porém, é um bom programa de prevenção. Em um bom programa de prevenção de acidentes, o que a gente vai trazer para o nosso funcionário ou o nosso até mesmo paciente é o empoderamento, né? Isso jamais deve achar que é se negar a realizar o trabalho. Não, não é isso. É trazer condições mínimas, né? Que a gente vai trazer relações, onde podemos inferir que um ambiente de trabalho irá resultar diretamente em um maior respeito e hierarquia. Então, quando a gente traz o empoderamento, vocês podem ver aqui no slide, a gente traz esse empoderamento para o funcionário, onde ele vai estar relacionado entre o maior respeito à hierarquia, ele vai respeitar as regras, mas ele vai ter a sua autonomia e ele vai ter o seu controle, mas sempre respeitando a hierarquia e as regras que já foram pré-determinadas. A situação, liderança situacional, nesse caso, a gente vai deixar para o próximo vídeo, certo? E aí a gente foca nesse, se for necessário voltem os slides, leiam cada um e